pedir... Pronto, olha. Observe essa projeção aí, por gentileza. Olha, que coisa linda, viu? Esse é o tema do ano de 2021. Estão vendo aí? Eu quero trazer uma palavra, uma reflexão baseado neste tema. Abra sua Bíblia no livro do profeta Malaquias. Malaquias, no capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Muito bem, esse é o texto base do tema do ano de 2021. Esse tema foi apresentado, sugerido pelo apóstolo René Terranova, do MIR em Manaus. Nós estamos juntos no discipulado, na visão celular, no modelo dos 12, e a cada ano a gente segue o tema proposto pela visão celular no modelo dos 12. E este ano, dias de Elias, vivendo uma atmosfera profética. Vivendo uma atmosfera profética. E baseado nesse tema, nós vamos meditar na palavra de Deus, não apenas hoje, mas vamos fazê-lo em várias oportunidades ao longo do ano de 2021. Se Deus assim nos permitir, diga amém. Muito bem. Então, quando termina o ano, então cada ano é assim, é normal, é natural que a gente haja desse jeito. Quando termina o ano de 2021, 2020, terminou 2019, 2018, você recebe um cartãozinho, ó, aqui na igreja a gente faz isso. Quem recebeu esse cartão? Todos? Se você não pegou, você pode fazer um sinal e alguém vai te entregar aí. Se você pode levantar a mão. Aqui, meus alvos para 2021. Quando o ano termina, é normal que a gente tome decisões. A gente medita no que nós fizemos ao longo do ano. E aí, depois que a gente analisa como é que foi o ano, e nós temos esse formuláriozinho aqui, que você pode guardar dentro da Bíblia, e escrever, anotar os seus alvos. Aí você olha para os seus alvos, você acompanha os seus alvos. Eu tenho uma lista aqui de 12, você pode colocar mais ou colocar menos, fique à vontade. Mas eu gostaria que você preenchesse isso e fizesse uma oração a Deus por cada alvo que você quer conquistar para o ano de 2021. Então chega ao final do ano, a gente faz uma avaliação. Como é que foi o ano de 2020? Na sua vida, como é que foi o ano de 2020? Aí você reflete, e aí você toma decisões. Final do ano é o tempo em que mais a gente vai tomando decisões. E o novo ano, quando começa, a gente começa empolgado, animado, para que estas metas, estes alvos, sejam conquistados. É assim que a gente tem que proceder. Mas alguns vão ficando pelo caminho da vida, porque se não conseguiu os alvos que ele propôs, aí ele desanima. Aí ele diz, não vou mais anotar, eu não vou mais, porque... Não. Você precisa continuar. Você tem que perseverar. Não importa se você colocou o seu alvo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, não importa quanto tempo. Não desista dele. O que você tem que fazer
é pedir a Deus novas estratégias de conquista. E o final do ano é um tempo oportuno para a gente refletir sobre essas questões. E neste processo de tomada de decisão, e tudo começa com uma decisão, aí a partir da decisão tomada, aí você vai entrar em ação. Deu para entender aí? Então, na introdução da minha palavra, eu quero sugerir para você. Primeira coisa, eu decido. Se você não decidir nada, absolutamente nada acontecerá na sua vida no novo ano. Se você pelo menos tomar uma decisão, aí você tem grandes possibilidades de experimentar as mudanças e conquistar aquilo que você deseja. Mas depois que você toma decisão, e aqui hoje à noite você vai tomar decisões, diga amém. Então aqui hoje você vai tomar decisões, sim. Agora, depois da decisão, não fique só na decisão. Não fique só, anotei minhas decisões, e agora o que é que vai acontecer? Agora vem o segundo passo. Você teve a coragem de decidir, agora você vai agir. Primeira coisa, eu decido. A segunda coisa que eu tenho que fazer, agir. Porque se você só tomar a decisão, anotar a decisão, mas se você não agir, nada vai acontecer de novo. Você vai só ficar olhando para o alvo e desejando conquistá-lo. Mas depois que você decide, depois que você entra em ação, aí a terceira coisa que você tem que fazer, estabeleça metas. Você tem 12 meses pela frente. Você tem um formulário com 12 espaços de alvos, de metas. Você pode distribuir o seu alvo em pequenas partes que devem ser cumpridas ao longo do ano. Um exemplo, eu decido comprar um carro. Ok. Quanto é que custa esse carro? 50 mil. Quanto é que eu tenho no bolso? 0. Quando é que eu quero comprar esse carro? Daqui a 10 meses. Ok. Você determinou o tempo e agora você já sabe o montante a ser acumulado. Eu tenho 10 meses para conquistar 50 mil. Você vai dizer assim, é impossível. Como é que pode? Não comece já derrotando a si mesmo na sua proposta. Creia. E divida esse alvo. Eu estou contando só um exemplo, para você ir pensando nas outras coisas aí. Aí você dividiu, eu preciso de 50 mil para comprar o carro que é meu sonho. E eu dividi isso em 10 pedaços. Cada mês eu tenho que acumular 5 mil reais. 10 vezes os 5 mil, 50 mil, cheguei ao meu alvo. Tudo passa pelo estabelecimento de metas. Decida, haja, seja inteligente agora para distribuir isso em metas. Então você vai dividir essas metas. Aí depois vem o quarto passo. Eu avalio, eu analiso, eu acompanho. Se você só anotar, você entrar em ação, mas você não checar esse alvo mês a mês, você vai perder o controle. E se você não acompanha, você não avança na sua conquista. Deu para entender aí? Está todo mundo entendendo? Decida, haja, estabeleça metas.
avalie essas metas, é o acompanhamento, a avaliação periódica das suas metas. Aí, a partir daí, você vai saber como você está caminhando na conquista de cada alvo, de cada meta. Deu para entender aí? Aí quando você faz essa avaliação, você olhou, você percebeu como é que está a situação, aí você fez essa avaliação, agora é a hora de você perseverar. Muita gente estabelece alvo, sai do final do ano, empolgado, anota seus alvos, ele decidiu, ele vai entrar em ação, ele vai até estabelecer as suas metas, ele até faz algum acompanhamento, mas ele não vê o resultado que ele estava esperando, ele não persevera. Esquece o papel dentro da Bíblia. Aí quando chega no final do ano, ele olha na Bíblia e encontrei meu papel aqui. Oh, que pena, não consegui, você não perseverou. E para que você possa perseverar, meu querido, é exigido disciplina. Você tem que se disciplinar para conquistar. Se você não fosse obrigado esse tempo de pandemia a usar máscara, eu ia estar dizendo, repete aí, fala para o irmão, para que gravássemos muito bem isso. Nós estamos entrando no novo ano, 2021, é um ano que reserva grandes desafios. Quando a gente entrou no ano de 2020, ninguém imaginava o que é que nós enfrentaríamos. Só quem sabia disso era a China, e o resto do mundo não sabia de nada. Até o médico chinês que denunciou o vírus para alertar o mundo inteiro, foi ameaçado pelo Partido Comunista Chinês para ficar calado, senão seria preso, seria morto até. Parece que ele não se calou e calaram ele. Se o mundo tivesse escutado aquele médico, muita coisa poderia ter sido feita diferente, o que não aconteceu, infelizmente. Mas ninguém aguardava um ano de 2020 como nós tivemos. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Também ninguém imagina o que Deus vai fazer em 2021. Vai ser um ano de restauração. Vai ser um ano onde a gente vai conquistar tudo aquilo que não foi conquistado nem em 2019, nem em 2020. Se prepare, porque vai ser um ano que você vai se escandalizar com o mover de Deus em seu favor. Porque a palavra profética que nós estamos clamando a Deus e mandando para os céus é vivendo uma atmosfera profética. Dias de Elias, vivendo uma atmosfera profética. Então essa é a palavra que nós estamos proclamando, enchendo os céus, para que o milagre de Deus aconteça. E nós já aprendemos, à luz da palavra de Deus, de que a nossa palavra tem poder. E aquilo que a gente fala tem poder. Basta que velemos pela palavra para vê-la cumprida. Então receba essa palavra, creia nela, e você vai ver que ela não voltará vazia. Ela cumprirá o propósito para o qual ela foi ministrada. Dias de Elias, vivendo uma atmosfera profética. Dias de Elias fala de milagres, fala do sobrenatural de Deus. Então nós
estamos proclamando que o ano de 2021 será como nos dias de Elias, e viveremos uma atmosfera profética, vivendo dias de Elias no discipulado. Quando eu parei para meditar nesse texto, veio à minha mente as experiências do profeta Elias na formação dos seus discípulos. O profeta Elias é o único profeta mencionado na Bíblia que tinha uma escola de profeta. Uma escola de profeta organizada, e tinha alunos naquela escola. Na ocasião que a gente lê o segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 2, que fala de Elias e de Eliseu, a gente vai encontrar ali pelo menos 50 discípulos, 50 homens preparados ali para entrar em ação. É claro que essa escola tinha muito mais gente, muito mais alunos. Então, dias de Elias é dias de discipulado. Elias, ele discipulou a Eliseu de tal maneira que o discípulo recebeu porção dobrada do Espírito de Deus sobre a vida dele, ao ponto de dobrar o número de milagres. Vemos então que o discipulado de Elias foi um discipulado de muito sucesso, de muito êxito. E nós já fomos convencidos e convertidos ao discipulado. A gente já entendeu que o discipulado é a forma, é a estratégia divina para trabalhar com o nosso caráter, para trabalhar com a formação da igreja. Então a gente já se convenceu disso. Jesus, ele formava discípulos. Jesus, ele escolheu seus 12. Jesus mandou a gente fazer discípulos. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vai ver uma linguagem de discipulado, de discipulador e de discípulo. Então, quando a gente olha para o profeta Elias, a gente vê uma escola de discipulado. E a gente olha para os discípulos de Elias e a gente vê muito êxito no ministério profético dele, ao ponto de levantar Eliseu como um discípulo de excelência, que se dedica ao ministério profético de tal maneira que dá o dobro do que foi o ministério do seu discipulador. Ele fez muito mais. E foi Jesus também que disse que nós faríamos obras ainda maiores. Então há uma palavra liberada sobre nós no discipulado de avanço, de crescimento. Mas é interessante que parece que a igreja do Senhor Jesus ainda não aprendeu a viver no discipulado. E o mundo lá fora acabou de descobrir isso. Tem pouco tempo. E eles usam a expressão coaching. E os coaches se multiplicam na sociedade, avançam. E aí tem crente, tem discípulo de Jesus, que não se submete a um discipulado, mas fica maravilhado, lendo e ouvindo as palestras dos coaches. Me explique isso. Como é que acontece um negócio desse? Aí eles saem do discipulado, não querem viver no discipulado, dão uma canseira no discipulador, mas vão pagar a uma sessão de coach. Já pensou? Nada contra o coach nem pagar. Não, nada contra. Mas eu quero trazer uma palavra de despertamento para a igreja, porque o crescimento em todas as áreas da nossa vida só virá quando a gente se submeter a um discipulado. Ou a gente vive o discipulado, ou a gente não avança. Pode ter certeza disso. E não avançaremos nem
como igreja, porque a igreja vive o discipulado, e nem avançaremos na conquista dos nossos alvos, das nossas metas. A gente recebe o formulário, escreve aqui as metas e os alvos, e a gente mete a cara para conquistar, sozinhos. E poucos são aqueles que pegam o formulário e vai conversar com o seu discipulador e pergunta para ele: o que é que você pode fazer por mim, meu discipulador? O que é que você pode fazer para me ajudar, para eu conquistar esses alvos aqui? Vamos trabalhar juntos? É isso que o coach faz. E ele ensina e diz: olha, você sozinho não vai conseguir, mas eu vou te ajudar. E você vai conseguir. E você vai pagar por isso. Deu para entender aí? Então nós precisamos valorizar o discipulado. Então o discipulado, ele tem que ser um estilo de vida. É um estilo de vida. Você tem o seu discipulador, você tem seus problemas, você tem seus, sei lá o que mais, da alma, e você recorre a um discipulador. Você não está sozinho. A Bíblia já nos ensina em Eclesiastes: é melhor ser dois do que um. É melhor ser dois do que um. Porque se um cair, o outro vai e o levanta. Mas se ele estiver sozinho, quem vai levantá-lo? Aprenda, meu querido, a valorizar o discipulado. Agradeça a Deus pelo discipulador que Deus te deu. E ainda que você diga assim: não, mas eu não gosto do meu discipulador, eu queria outro. Então, vá pedir a Deus outro. Porque foi Deus quem deu esse. E quando Deus dá uma coisa para a gente e a gente não agradece, sabe o que acontece, né? Pois é. Então não fique sem discipulador. A palavra de crescimento para este ano de 2021 está atrelada ao discipulado. Dias de Elias é um tempo de discipulado. E se você olhar para a vida de Eliseu, você vai ver o modelo de discipulador, de discípulo que ele era e o seu relacionamento que ele mantinha com o seu discipulador. Aí eu pergunto para você, olha só o que é que diz o profeta Elias para Eliseu, já no final do ministério. Aí Elias diz assim: o Senhor me chamou até Gilgal, fique aí que eu vou caminhando até Gilgal. Eliseu diz assim para Elias: de maneira nenhuma eu vou deixá-lo, eu vou acompanhá-lo. Não te largarei. Estamos juntos, colado nele. Você acha que Elias e Eliseu, você acha que eles tinham um relacionamento de vamos dar um abraço e vamos dar eu vou dar uma palavra de ânimo aqui, olha você, e aquele jeito carinhoso, e esquece isso. Era um profeta e dava uma palavra profética. E quando você olha Eliseu atuando como profeta, você pode ter certeza que ele aprendeu com o discipulador. Aí tem gente que fica todo dolorido, todo cheio de mimimi. Se o discipulador não tratar bem, se o discipulador não der uma palavra que venha ao encontro daquilo que ele está imaginando e quer e deseja, e não exatamente o que ele precisa. Nós temos que aprender a viver no discipulado, meus queridos. E só vamos avançar na vida se a gente se submeter ao discipulado. Sem discipulado, dificilmente conquistaremos os nossos alvos e sustentaremos as nossas decisões. Nós precisamos de alguém nos empurrando. Sabia disso? É próprio, é natural do ser humano. Você vai escrever os alvos aqui e o seu discipulador vai ter que te empurrar. E vai perguntar para você: e aí, cadê aquele alvo? O que é que houve? Desistiu? Não desista. E você vai se sentir cobrado. Alguém que vai te estimular, alguém que vai cobrar de você a ação, alguém que vai te corrigir quando você errar. Mas para isso, você precisa querer. E você precisa deixar
que o discipulador trabalhe na sua vida. Agora é você e Deus. Quer ou não quer?